De acordo com o levantamento da Sociedade Brasileira de Nematologia, os nematóides são responsáveis por prejuízos anuais estimados em 35 bilhões de reais para o agronegócio brasileiro. Quando olhamos para o recorte na cultura de soja, o valor de perdas causadas é de 16,2 bilhões de reais. No centro-oeste brasileiro, já foram relatadas perdas de até 80% da produtividade de soja devido aos nematóides. Os nematóides podem causar perdas pequenas até a inviabilização completa de sua propriedade. Compreender como controlar os nematóides na soja é fundamental para você que quer manter sua lavoura o mais longe possível de problemas, como perda de produtividade e rentabilidade. Existem maneiras de lidar com as adversidades consequentes. Neste vídeo, vamos falar especificamente sobre como identificar e controlar os nematóides que podem causar perdas na soja. Olá, seja bem-vindo ao canal Agroin. Eu sou o Wesley Torales, jornalista especializado em agro, que atua na área desde 2003. Os nematóides na soja, ou nematelmintos, são vermes em formato cilíndrico e transparentes. Esses tipos de parasitas são encontrados em animais, no solo, na água e atuam próximo às raízes dos bulbos das plantas. Eles se alimentam das raízes, podendo remover o conteúdo celular e impedindo a absorção de água e nutrientes. De uma forma geral, na cultura da soja, agem como endoparasitas, ficando grande parte do seu ciclo de vida dentro das raízes da planta. Também chamados de fitonematóides, retiram nutrientes do solo e liberam substâncias tóxicas, causando danos e prejuízos para as lavouras. Como os nematóides podem causar doenças em plantas? Para descobrir como controlar os nematóides na soja, é necessário entender que existem condições que são favoráveis para o aparecimento desses organismos que se alimentam das plantas. Dessa forma surgem galhas, que são alterações celulares no interior dos tecidos das plantas, decorrentes do processo de alimentação dessas pragas. Aí você me pergunta, como assim, Wesley? Do que se alimentam os nematóides? Eu te digo assim que você deixar aquele like maroto e se inscrever no nosso canal, porque é isso que nos fortalece e nos incentiva, levar informação técnica e de qualidade a você. Deixe também um comentário seu, uma sugestão de um vídeo que você quer ver. Voltando à sua pergunta, os nematóides se alimentam em áreas que facilitam a movimentação deles, como espaços com baixo índice de matéria orgânica, terrenos arenosos ou franco-arenosos. O clima do país, predominantemente tropical, proporciona temperatura e umidade ideais para o aparecimento de nematóides. Agricultura intensiva, isto é, plantios feitos sucessivamente. Manejos inadequados, com utilização de sementes de baixa qualidade, falta de limpeza das máquinas e dos implementos, principalmente quando esses itens vêm de outros locais, pois pode facilitar a migração de uma região para outra, carência de cuidados com tratos culturais, entre outros. Quais são os sintomas causados por nematóides? Como vimos, o Brasil é o maior produtor e exportador de soja no mundo. Assim, vamos destacar os sintomas causados pelos principais nematóides na cultura da soja, para que você possa entender como controlá-los em sua lavoura. Nematóide de cisto da soja. Os principais sintomas que ele causa são estresse e deficiências nutricionais. Dessa maneira, a soja sofre com um crescimento atrofiado. As folhas são impactadas pela doença do nanismo amarelo, ou seja, ficam anêmicas e descoradas. Os pontos descorados ou brancos aparecem normalmente 5 semanas após a semeadura. É importante atentar para a coloração das raízes, que sofrem da mesma maneira que as folhas, ou seja, raízes anêmicas, descoradas, brancas ou marrons. Se você tiver uma lupa, pode observar nas raízes nematóides brancos ou marrons, com formatos de minúsculos limões. Nematóide das galhas. O nematóide das galhas, além de atrapalhar o crescimento da planta, faz com que suas folhas fiquem amareladas. A principal diferença entre a espécie anterior é que ele se desenvolve nas galhas, prejudicando o transporte de nutrientes. O ciclo completo de vida dos nematóides das galhas é de 37 dias. Os jovens penetram nos ápices radiculares e iniciam o desenvolvimento de células gigantes nos tecidos das raízes, as galhas. Nematóide de lesões radiculares. Esse tipo de nematóide geralmente está mais presente nas gramíneas, como arroz, cana-de-açúcar, trigo, milho, além de outras espécies como a soja, sendo favorecida em locais mais arenosos. No caso da soja, as raízes das plantas parasitadas escurecem e ficam mais curtas. Nota-se que as raízes das lesões desse tipo são mais finas. Nematóide reniforme. Lavouras de soja acometidas por esse tipo de nematóide apresentam problemas nutricionais, como extensas áreas de plantas subdesenvolvidas. Devido à ocorrência em diversos tipos de terrenos, inclusive áreas de solos de boa fertilidade e textura argilosa, a detecção pode ser mais difícil, já que não há sintomas aparentes nas raízes da soja. Aí você me pergunta, então como eu posso detectar a presença desse tipo de nematóide, Wesley? Você consegue fazer a identificação pela presença de massa de ovos nas raízes mais finas, já enfraquecidas. Como controlar nematóides na soja? Apesar de ser difícil de eliminar totalmente os tipos de nematóides da soja, existem medidas que permitem o controle em um nível que não ameace economicamente seu cultivo. Os períodos ideais para o combate desses micro-organismos são entre safra e plantio. Agora, os desafios de como controlar nematóides são grandes, e para minimizar o impacto, você precisa de planejamento e um bom sistema de gestão de lavoura.
Identificação e monitoramento da área contaminada. Para implementar um sistema de controle eficaz, é necessário conhecer os micro-organismos que estão afetando a área. Para isso, é necessário enviar a um laboratório de análises nematológicas uma amostragem de solo. Enquanto isso, realizar monitoramento é essencial para manter o desenvolvimento da lavoura. Controle biológico. Já foram identificados mais de 200 diferentes organismos que são inimigos naturais dos nematóides. Esses micro-organismos são encontrados normalmente no solo, parasitando ovos e cistos ou predando nematóides juvenis e adultos. Mas, pensar em uso de micro-organismos para o controle de nematóides, devemos ter em mente que eles terão que aguentar as altas temperaturas de solo na semeadura. Assim, se atente para a temperatura no plantio nesse método de controle. Eu separei para você os 4 principais predadores naturais dos nematóides, sendo 3 fungos e uma bactéria. O primeiro fungo afeta a capacidade reprodutiva dos nematóides. Através do parasitismo dos ovos, ele penetra e destrói o embrião, ou atacando as fêmeas sedentárias, que são colonizadas e mortas. Sua capacidade é de promover a redução de 60% na penetração do nematóide na fase de estabelecimento da cultura. O segundo fungo controla as lesões radiculares causadas pelos nematóides. Já o terceiro parasita e mata ovos e fêmeas de nematóides. E finalmente, a bactéria, que pode ser aplicada em tratamento de semente ou suco de plantio, com o objetivo de inibir a penetração dos nematóides nas raízes. Já no sistema de produção natural de antibióticos e toxinas, ocorre a morte do embrião de nematóide. Plantio de cultivares tolerantes. Existe a possibilidade de escolher e realizar o plantio de genótipos tolerantes, mas é importante saber que nem sempre eles garantem resultados satisfatórios da lavoura. A prática deve ser feita com complemento de outras medidas, como a rotação de cultura e medidas fitossanitárias. Rotação de culturas. Esse é um dos métodos mais recomendados para controlar nematóides. A rotação com plantas não hospedeiras restringe a multiplicação do parasita. Como exemplo de opções de culturas para rotação com a soja, temos o trigo, a cevada e a aveia branca no inverno, milho, algodão e o girassol no verão. Tratamento de sementes. O manejo dos organismos pode ser feito pelo método complementar de tratamento de sementes. Para isso, é necessário agir contra o causador da doença no momento do plantio da soja. Plantas antagonistas. Outra forma de lutar contra os nematóides é usar as plantas antagonistas. Os benefícios são diversos, como melhor controle biológico e auxílio aos combatentes naturais. Algumas plantas antagonistas são centeio, mamona e feijão de porco, e são divididas em 2 tipos: plantas armadilhas e hospedeiras desfavoráveis. Todas elas causam danos ou prejudicam o desenvolvimento dos nematóides, evitando que seu ciclo de crescimento se complete. Medidas fitossanitárias. O controle fitossanitário evita a disseminação de nematóides entre campos ou localizações geográficas. O método é simples e implica na limpeza de máquinas e equipamentos, higienização de ferramentas e implementos agrícolas de forma cuidadosa. A melhor maneira de evitar a propagação de pragas é utilizar, primeiramente, os equipamentos em áreas não infestadas, para depois cuidar das áreas com necessidade de controle de infestação. Controle químico. O controle é feito com a aplicação de produtos em suco ou em pulverização terrestre, que atuam para aumentar o vigor das plantas. Porém, é recomendável integrar outros métodos de controle e não só o químico, isoladamente, como rotação de culturas, medidas fitossanitárias e monitoramento da área contaminada. Bom, nesse vídeo você viu que os nematóides podem impactar diretamente na rentabilidade de sua lavoura. Viu como identificar os meios de combate dessa praga, que causa bilhões de reais por ano em prejuízo na cultura da soja. Agora tem mais uma coisa: todo o material que você viu nesse vídeo foi elaborado pela equipe do canal Agroin, mas se você precisa se aprofundar ainda mais, eu deixei um link de um curso na descrição, e também os links de onde pesquisamos o conteúdo para esse vídeo. Ah, você já está saindo, né? Mas não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. E também deixe uma sugestão de vídeo nos comentários que você quer ver aqui no canal. Grande abraço e até o próximo vídeo.